Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao X to the Future, esse projeto da Expertise que hoje então eu trago para vocês falando sobre segurança psicológica para líderes e equipes. Está sendo um momento muito agradável e prazeroso para mim participar desse encontro com vocês aqui através do projeto da Expertise. Eu vou me apresentar, eu sou Cláudia Miller, eu sou consultora em gestão de pessoas, idealizadora da Singular Mais, uma consultoria voltada ao desenvolvimento de líderes e de equipes. O trabalho todo ele é feito respeitando a singularidade das organizações. Até por isso, singular, mais valor para as pessoas e para as organizações. Dentre todas as minhas formações, alguns MBAs, algumas especializações na área de administração, eu tenho mestrado em psicologia, onde a minha ênfase foi na psicologia organizacional positiva. Então, no lugar onde eu falo é esse campo, o campo da psicologia positiva. Esse evento aqui eu quero trazer para a mesa, quero trazer para a nossa grande discussão aqui os fatores psicossociais de risco no trabalho e a relação dele com a segurança psicológica, com a voz pró-social, com a confiança. De onde surgiu essa ideia? A ideia surgiu de uma pesquisa que eu realizei no final do ano passado com alguns gestores, onde então eu obtive algumas respostas que me chamaram tanto a atenção pela frequência com que elas vieram. Então eu perguntei para eles assim, qual eram as suas preocupações? Vamos pensar naquele momento, a gente estava em dezembro de 2020. As respostas mais frequentes então foram: conseguir dar um suporte adequado para os meus colaboradores, planejar 2021 com a incerteza dos cenários, não ter uma comunicação clara com a equipe e conseguir cumprir todas as metas do ano. E aí então eu continuei perguntando o que tirava o sono deles. E eles me disseram a preocupação com a sua própria vida financeira, conseguir dar contas das demandas das equipes, a preocupação com a sua saúde, a saúde da sua família, não conseguir administrar conflitos e subestimar algumas estratégias de enfrentamento. Bom, essas eram as preocupações e aquilo que tirava o sono. E o que eles enxergavam de possibilidades frente às suas equipes de trabalho? Eles enxergavam, então, um incentivo ao trabalho mais colaborativo, valorizar os talentos, manter o engajamento das pessoas e encontrar estratégias novas para antigos problemas. Quais eram os desejos desses líderes? Eles queriam ser autoridade na área onde eles atuam, eles queriam ser um bom líder de equipe e eles queriam ser reconhecidos pelo trabalho que realizam. Quando eu me deparei com essas respostas, elas logo pareceram para mim demandas de desafio, né? Aquilo que poderia ajudar a alcançar o melhor desempenho desses líderes e dessas equipes. Então, como transformar aquilo que era dor em saberes? Foi então que nós pensamos nessa videoaula, onde a gente pode englobar todos esses assuntos e vários saberes que ao longo do tempo nós vamos tendo contato e que as áreas de gestão de pessoas e os líderes vêm estudando formalmente ou até informalmente. Então esse evento ele é bem dirigido para quem é líder, para os gestores e para as pessoas que trabalham na área de gestão de pessoas, ok? Então é o seguinte, vamos considerar os estudos mais recentes que acontecem na área organizacional do trabalho, considerando a psicologia positiva. Tá? Então, dentro dessa premissa, a gente está falando de saúde, a gente está falando das atividades profissionais que promovem a saúde no trabalho. A gente está falando do reconhecimento de fatores de risco psicossociais como um desafio para a segurança na saúde do trabalhador, né, que vai implicar em que se perceba qual o peso desses riscos, então, para as relações de trabalho e para que se possa chegar ao desempenho satisfatório, ao alcance de metas, ao alcance de resultados. Tá? E qualificando essa jornada do trabalhador através da segurança psicológica.
tudo isso é muito interessante, a teoria ela é bonita, ela é certeira, porque ela é baseada em pesquisa, então ela é fidedigna, ou aquilo que a gente estuda é consistente, mas a gente não pode desconsiderar também assim aquilo que a gente vive e aquilo que a gente viveu na história da gente. E eu sou um pouco assim como todos vocês, assim, né? Eu tenho desejos, eu tenho medos, eu tenho virtudes, eu tenho defeitos, e aquilo que a gente vai conhecendo a respeito de nós mesmos vai nos constituindo. Então, eu tenho uma premissa muito grande, muito forte comigo, de que é poder facilitar as relações de trabalho. Então, aquilo que eu escolhi para fazer na minha vida tem a ver, então, com a criação na prática de objetivos comuns entre eu e os meus clientes, entre as pessoas que usam os meus serviços. Então eu acabo percebendo que muitas pessoas passam pela necessidade de uma segurança, de se sentirem mais seguros psicologicamente no trabalho, no sentido de poder trazer as suas contribuições, no sentido de poder crescer, de se desenvolver e fazer diferente aquilo que muitas vezes eles vêm fazendo há muito tempo. Isso foi uma das coisas também que eu pensei, e durante esse tempo que nós vivemos mais reclusos em pandemia, também eu tive um momento de reinvenção, assim, de algumas questões da minha própria vida, em relação às questões do meu trabalho. Até porque a minha história profissional ela é feita de altos e baixos, como de todas as pessoas, momentos que eu me perguntava por que eu? E eu mesma me respondia, por que não tu? Então, dilemas, objetivos, tudo passava, né, pela minha frente e à medida que eu ia questionando, eu ia fazendo um processo de poder me conhecer, de conhecer mais ainda a mim própria, aquilo que me fazia bem, aquilo que eu quero parar de fazer, aquilo que eu quero começar a fazer, aquilo que eu quero continuar fazendo, eu consigo encontrar um mar de novas possibilidades. Então, frente a isso, a gente consegue entender que é possível chegar a terras novas com novos mapas, já que não dá para chegar a essas terras novas com antigos mapas. A gente precisa de um momento onde a gente para e reflete a respeito daquilo que está acontecendo. E isso se chama vida. Afinal de contas, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem se é. Então eu sentia que algo precisava ser feito para que eu pudesse seguir em frente, para que eu pudesse me sentir bem também em relação a mim, ao meu trabalho, à minha jornada. E eu me desafiei em alguns momentos, me descobrindo assim, frente ao mundo digital, frente às aulas online, e me descobri professora. Hoje eu dou aula, uma das minhas atividades é ser professora autora e formadora numa universidade lá do Paraná, que eu nunca vi, eu não sei, porque toda a função ela é EAD. Então eu tenho todo o suporte, todo o apoio da universidade, mas eu trabalho à distância, eu trabalho longe. Né? Isso para mim foi um desafio também, foi uma demanda de desafio que eu pude usar os meus recursos pessoais para poder chegar até lá. Eu me desafiei, né? Eu precisei trabalhar com o meu sentimento de autoeficácia, de que realmente eu poderia dar conta disso, né? De que eu poderia dar certo fazendo esse tipo de trabalho. E o resultado que eu tenho tido das aulas e do material que a universidade recebe tem sido bastante positivo. Isso tem me feito bastante bem, tem me feito feliz. Assim como os trabalhos com os meus clientes, com as minhas consultorias, com os meus coachings, né, o retorno positivo do trabalho, isso sempre me alimenta e me alimenta bastante. E me motiva a buscar mais. A cada vez que eu recebo um elogio, aquilo me motiva a buscar uma coisa nova, uma coisa diferente para ser feita. Assim como eu acredito que cada um de vocês se questiona em algum momento da vida e pensa o que eu vou fazer, também eu passei por esse momento durante a pandemia, né, que juntou com momentos de vida
pessoal e então foi um momento de poder olhar para algumas coisas e decidir tomar alguns rumos na minha vida profissional, de maneira que eu cheguei até aqui, né, no X do The Future. Então, agora eu quero dividir com vocês, e a gente vai realizar essa videoaula, né, podendo entender as necessidades e compartilhando as experiências e os conhecimentos, então, que eu adquiri a respeito desses temas, tá? Então, qual é a razão disso tudo? A máxima é poder apoiar a tomada de decisão dos gestores, né, para seguir um caminho para se chegar ao bem-estar no trabalho, identificando quais são os riscos, trabalhando a segurança psicológica, levando a sua equipe a atingir o seu desempenho, o desempenho que eles esperam. Porque assim como eu acredito que como eu me sinto satisfeita cada vez que eu recebo um feedback positivo sobre aquilo que eu realizo, aquilo que eu trabalho, assim acontece com todas as outras pessoas, né, de poder receber um retorno positivo sobre o investimento que está sendo feito no seu trabalho, que está sendo feito no seu projeto, seja porque fez algumas mudanças, algumas adaptações na sua estrutura de trabalho, adquiriu mais conhecimento, seja porque essa pessoa se desafiou e está indo mais além, né, e vendo as demandas como desafio e não como obstáculos, que ela consegue reconhecer nela quais são os seus recursos pessoais que podem estar à disposição do que ela está passando no momento. Então esse é o convite para a gente mergulhar nesses assuntos a partir de agora. Vamos iniciar então a videoaula? Vamos começar falando sobre segurança psicológica. Você deve ter recebido os slides dessa nossa videoaula, pode acompanhar por ali, que eu vou acompanhando por aqui também. Uma das primeiras coisas, então, que a gente vai falar sobre segurança psicológica é o que ela é, então, na verdade. Nada mais é do que uma crença compartilhada entre a equipe de que ela está segura nas suas relações interpessoais, de tal modo, então, que ela consegue seguir adiante sem correr riscos. A gente está falando de riscos, corro ou não corro riscos, me sinto seguro dentro deste grupo para poder seguir ou não seguir riscos. Se há um ambiente onde não se sente essa segurança, se sente um ambiente sob ameaça, as pessoas tendem a não contribuir mais, a não tomar riscos, a não participarem, a não trazer as suas contribuições. As pessoas tendem a se recolherem, elas não contribuem mais, elas inclusive podem até parar de crescer, podem até parar de se desenvolver, porque elas se percebem num limite, são colocadas num limite onde elas não estão gostando desse limite. Então, elas não se sentem seguras o suficiente dentro daquele grupo para fazer suas contribuições. Ao passo que, à medida que as questões vão sendo recebidas e resolvidas de uma forma onde ela se sente num ambiente mais seguro, ela vai fazer as suas contribuições sem medo de ser criticado, sem medo de ser zombado, de ser magoado, sem medo de sentir vergonha, porque ela percebe realmente que o que ela tem a trazer é contributivo. E a partir disso, então, a gente consegue perceber as empresas como empresas de espaço de aprendizado, porque as equipes passam a ser equipes contributivas. É uma equipe onde as pessoas interagem umas com as outras e elas conseguem, então, trocar ideias, elas conseguem chegar no nível de conversação, no nível de interação, onde há esse compartilhamento todo de objetivos, esse compartilhamento todo de ideias. As pessoas se sentem livres, elas se sentem autônomas. E a autonomia é uma questão bastante importante para que as pessoas possam trabalhar e trabalhar bem no seu ambiente de trabalho.
à medida que eu tiro autonomia, eu aumento o estresse das pessoas, principalmente nas gerações mais novas. As gerações mais novas, elas buscam, elas procuram cada vez mais autonomia. E elas querem poder fazer diferente coisas que são feitas da mesma forma há muito tempo. Então é comum a gente encontrar gestores mais júniores fazendo um questionamento, questionando algumas questões, algumas normas, procedimentos e processos dentro da organização, em função de que eles precisam dessa autonomia, de se sentirem livres e autênticos. E aí a gente pode juntar a isso a liderança autêntica. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de rótulos, de ficar rotulando liderança autêntica, liderança transformacional, ou situacional, enfim, porque cada uma tem razão naquilo que fala. Cada uma tem a sua riqueza. E quando eu vou buscar mais um estilo ou mais um outro, quando aquilo fizer sentido para mim e fechar com os meus objetivos, quando aquilo fechar com o meu jeito de ser, com as coisas que eu acredito. Então isso também tem a ver com autenticidade. Quanto mais autêntico eu puder ser comigo, eu vou ser com a minha equipe. Inclusive tem pesquisas dizendo que perguntaram para trabalhadores aqui e no Brasil o que eles esperavam do seu líder, né, que tipo de comportamento eles esperavam dos seus líderes. E eles trouxeram quatro comportamentos esperados. O primeiro é que o líder fosse uma pessoa confiável, alguém que eles pudessem confiar. O segundo fosse que era a característica de empatia. E aqui eu quero fazer um parênteses importante aqui. Não vamos pensar a empatia só como a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, porque particularmente eu vou confessar para vocês, não existe coisa mais difícil no mundo do que eu colocar no lugar da outra pessoa. Eu não vivi o que ela viveu, eu não sinto o que ela sente, eu não passei pelas coisas que ela passou. Eu posso tentar entender, mas me colocar no outro lugar da pessoa é um pouco mais difícil, assim, né? A gente tenta entender a outra pessoa. E o Daniel Goleman traz isso muito sistematizado. Ele divide, inclusive, a empatia em 3 tipos. Ele divide na empatia emocional, que é essa, né? Elvis Presley dizia, né, ninguém vestiu nunca as minhas sandálias, os meus sapatos, né, para entender aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vivendo. A outra empatia que o Daniel Goleman traz é a empatia cognitiva, é o entender o ponto de vista da outra pessoa. Então, qual é o teu ponto de vista? Me traz qual é o teu ponto de vista. Mas a partir que eu estou fazendo essa escuta, eu estou compartilhando ideias, eu estou entendendo qual é o ponto de vista daquela pessoa. O outro tipo de empatia é a preocupação empática. Então, é o líder poder dizer, então, para a sua equipe, para os seus liderados, para a pessoa, o interlocutor dele, o que ele pode fazer pela outra pessoa. O que pode ser feito? O que eu, líder, posso fazer por ti? Nesse momento, quando eu consigo usar a empatia, eu estabeleço pontes empáticas. E através dessa ponte, então, a gente se conecta, a gente vai se comunicar, a gente vai transitar indo e vindo, de lá para cá, de cá para lá. A terceira característica, então, que apareceu na pesquisa com os trabalhadores brasileiros e portugueses foi a estabilidade emocional. Os liderados esperam que o líder seja estável emocionalmente, que ele possa saber se controlar nos momentos de crise, que ele possa saber respirar fundo e conduzir o grupo para um lugar onde as pessoas possam se sentir mais seguras. E a quarta característica é que eles pudessem trazer esperança para as pessoas.
Esperança no sentido de esperançar, que se possa estabelecer então uma rota para chegar ao objetivo e então a agência é executada pela pessoa, a agência, o protagonismo, que a pessoa vai então seguir essa rota para chegar até o objetivo. Então, qual é o ponto de chegada? Qual é a nossa perspectiva, tanto minha individual quanto do nosso grupo, da nossa equipe? Então, essas foram as 4 características que esse grupo de trabalhadores brasileiros e portugueses indicaram como características da liderança, e isso fecha então com a questão da liderança autêntica, que é uma liderança que trabalha com transparência, que traz os seus valores pessoais, que traz as suas crenças para o exercício da sua liderança. E o papel da liderança na segurança psicológica, ela é fundamental. Porque jamais aqui a gente está falando, inclusive, de clima organizacional. O ambiente de trabalho até pode ser um ambiente tenso, sob pressão, um ambiente hard. Mas eu tendo segurança psicológica, eu entendo como uma demanda de desafio, não como um obstáculo. E isso é importante, porque à medida que as pessoas enxergam as demandas que recebem como obstáculo, a gente está falando de que elas não estão se sentindo prontas, seguras para exercer, para desenvolver aquilo que foi colocado como uma tarefa ou como um desafio para ela. Quando ela enxerga aquilo como um desafio, ela então move mundos e montanhas para aquela realização e para poder ter o retorno positivo daquilo que ela então se propôs a fazer, daquilo que ela se propôs a entregar para o seu gestor, para a empresa, para aquela pessoa que a desafiou. Então, promover a autonomia, ela é importante, porque isso traz liberdade, e liberdade traz desempenho. Então, a primeira correlação que a gente pode fazer aí, de segurança psicológica, ela traz desempenho, sim. Ela traz desempenho porque as pessoas estão num ambiente que elas enxergam como seguro, elas podem ter o apoio, elas podem ter a mão dos seus colegas, das pessoas da sua liderança, e elas sabem que vão poder chegar então até um outro local, um outro nível, fazendo as entregas que precisam ser feitas, porque tem um ambiente seguro para ser feito aqui. Se ela percebe que o ambiente não é seguro, aquilo então faz com que ela recue pelo medo da reprimenda, pelo medo de ser da chacota, pelo medo de não ser bem interpretada, por ser vista como uma pessoa incompetente e ao contrário, num ambiente seguro, os erros são tratados, os erros são trabalhados, os erros são entendidos. Eles são dados importantes para que se chegue ao resultado esperado, para que se corrija a rota, para que se corrijam os processos, para que se retomem negociações. Enfim, é um indicador importante para o desempenho e para se chegar ao final das tarefas. Por isso que quando eu comentei com a pesquisa, sobre a pesquisa que eu fiz com os gestores lá no final do ano passado, no início da nossa conversa hoje, eu falei para vocês assim, isso parecem alguns fatores psicossociais de risco no trabalho. Como eu estava perguntando para os gestores, aquelas questões que apareceram, elas também estavam muito relacionadas com a preocupação do gestor de levar a segurança para suas equipes de trabalho. Então eu pude perceber que essas manifestações deles, né, de preocupação com as demandas das equipes, de conseguir dar conta das demandas deles, é porque eles estavam falando na perspectiva de grupo, eles não estavam falando, nenhum deles me disse eu estou preocupado com um funcionário, com um colaborador especificamente, eu estou preocupado com a minha equipe. E à medida que a equipe se sente segura, mesmo não estando fisicamente perto, mas virtualmente, eles conseguem administrar melhor.
Fica mais fácil poder trabalhar a partir de, de resultados organizacionais. Né? Então a gente pode trabalhar a responsabilização pelo resultado, que esse é o accountability, que esse é uma outra videoaula que a gente pode combinar de fazer também. Tá? Tem uma série de videoaulas que esse próprio vídeo aqui pode desencadear, que é só falar que a gente organiza. Bom, os 4 pilares da segurança psicológica, eles foram descritos pelo Timothy Clark, que também é um estudioso da segurança psicológica. Como primeiro pilar, ele traz a inclusão. Quanto mais a pessoa se sentir incluída na sua equipe, se sentir participante, se sentir membro daquela equipe, daquele grupo todo ali, mais segura ela vai se sentir, porque na verdade o que acontece é ela contribuir, ela sentir o espaço, ela sentir que pode trazer aquilo que ela pensa. Ela se sente incluída, ela se sente membro daquela equipe. Outro pilar tem a ver com a segurança para aprender. E aí então nos coloca de novo em contato com as Learning Organizations, que tem a ver, então, as organizações que aprendem, que tem a ver com a segurança psicológica, né, que as organizações que aprendem são as organizações que contam com toda a experiência, o legado, toda a participação, tudo que tem o seu colaborador a trazer para ser debatido, para ser revisto. Então são empresas que promovem muito rodas de conversa, avaliações, acompanhamentos. O outro pilar trazido pelo Timothy Clark é a segurança para contribuir. Né? O quanto que eu me sinto seguro para poder dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo que está certo, aquilo que eu vejo que está errado. Outra coisa, outro pilar que ele traz, então, é a segurança para questionar o status quo. Por que isso tem que ser desse jeito? Por que isso tem que continuar a ser dessa forma? Por que essa regra não pode ser questionada? Se faz assim há tanto tempo, por que não podemos fazer diferente? E a gente está num momento onde a transformação digital está aí, né, onde os sistemas de trabalho são questionados, né, várias empresas trazendo o job crafting, trazendo outras maneiras de poder redesenhar o trabalho, baseado então em aspectos da tarefa, aspectos cognitivos e relacionais, como o job crafting faz. Então, os questionamentos sobre, inclusive, algumas formas de fazer as coisas, né? Que se estabelece no grupo um jeito, muitas vezes, e o grupo se une por causa daquela situação que é igual. Então, todos os aniversários acabam sendo comemorados da mesma forma. Por que que o outro não pode ser feito de um outro jeito? Ah, mas é que a gente faz assim há muito tempo. Mas não podemos fazer diferente dessa vez? A gente, ao invés de ir numa churrascaria, a gente não pode fazer uma outra coisa para homenagear então o nosso colega que está fazendo um aniversário? Ou por que que eu preciso sempre fazer esse processo desse jeito? Por que que a gente não pode buscar uma outra maneira de colocar essa regra em prática? Ou por que que a gente não pode mudar essa regra? Por que que tem que ser sempre assim, desse jeito? Por que que eu tenho que fazer sempre tudo igual, todos os dias? Então, um ambiente seguro se traz esse questionamento, se traz a dúvida, se levantam as dúvidas. E isso é crescimento, isso é aprendizado, coloca as pessoas a pensarem. Nem que no primeiro momento a pessoa ouve, dá bola para isso, deixa quieto. Não, ele tá imbuído
promover mudanças. E não é isso que muitas vezes a gente trabalha nos processos de desenvolvimento, a capacidade das pessoas estarem abertas às mudanças. Então, por que fazer o contraditório? Que é não permitir, então, o questionamento para que se promovam as mudanças. Fica incoerente, não fica uma coisa, não casa, não fica lógico. A gente sai de um campo da lógica. Inclusive, o que é importante a gente lembrar, assim, que o foco da segurança psicológica é a discussão produtiva, que vai promover a prevenção de alguns problemas e algumas metas compartilhadas. Então, a partir do momento que eu tenho uma equipe que consegue ter um nível de discussão amadurecido, consistente, que traga dados, que traga informações, que esteja com um propósito de construção. Então, essa é uma equipe que a gente pode olhar de longe e dizer, as pessoas aqui, elas conseguem trabalhar juntas, e juntas elas conseguem produzir e trazer altos desempenho. Elas trazem contribuições, elas se avaliam, as pessoas se autoavaliam, as pessoas conseguem trabalhar juntas porque elas dão o benefício da dúvida, tanto para elas quanto para as outras pessoas também. Então, não precisa haver uma autoproteção. Eu não preciso estar me protegendo, porque eu sei que eu estou num ambiente seguro. Como eu já disse antes, não quer dizer que esse seja um ambiente acolhedor, onde todos se amem, onde todos se deem as mãos. Podem haver, sim, divergências, podem haver diferenças pessoais, mas que no fringir dos ovos, que no resultado que a gente percebe, eles conseguem sim trabalhar juntos, embora tenham diferenças que são pessoais. São pessoas que têm um nível de maturidade, inclusive, que conseguem passar por essa situação aliado a uma gestão qualificada. De novo, o papel do gestor na promoção da segurança psicológica. Ele é uma pessoa que é presente, o líder ele está presente, ele é presença, ele sabe o que acontece com as pessoas que estão na equipe dele, ele sabe quais são as dores e quais são as belezas e quais são as ameaças e quais são as oportunidades que as equipes, as pessoas da equipe e a equipe como um todo ela tem. Tanto que quando ele se refere à minha equipe. Quando ele está apresentando, ele apresenta a equipe. O líder enxerga a equipe. Ele enxerga individualmente cada um na sua singularidade, na sua particularidade, sim. Ele enxerga, ele vê. E assim ele desenvolve e ele busca mecanismos de desenvolvimento para que essa pessoa possa agregar mais no grupo, na sua equipe. Então, o quanto que é importante esse conceito, esse domínio para entender segurança psicológica, do que é grupo, do que é conviver em grupo. Inclusive, como são as relações de grupo e como ficam os sentimentos e as sensações. Vê se você já não passou por uma situação dessas, assim. Está todo mundo na época que a gente trabalhava mais juntos, ou até mesmo agora no ambiente virtual, quando a gente está fazendo algumas reuniões virtuais. Chega o pessoal, e aí, tudo bem? Olha aqui meu cachorrinho, olha isso aqui, olha, tá tudo, né? Ai, não sei o quê. E aí um brinca com isso, outro brinca com aquilo, aí entra um na reunião. Tô aguentando mais isso. Não, eu tô cansado. Ai, aqui em casa não tem condição. Aqui em casa é muito barulho. Eu não tô acostumada a ficar em casa. Eu passo o dia na rua. E venho com uma carga pesada. Como fica esse grupo? O grupo não dá uma baixadinha no estado de espírito. As pessoas não ficam com um estado de espírito um pouco menor do que estavam antes. Então as pessoas se contagiam pelo estado de espírito da outra pessoa. Isso é um fenômeno de grupo.
Então, se eu tenho alguém dentro da minha equipe que ela não está bem, isso vai refletir em toda a equipe e isso pode interferir sim na segurança psicológica. A gente precisa estar atento também individualmente como as pessoas estão. E aí pode ser a primeira correlação que a gente pode fazer com fatores psicossociais de risco no trabalho, que a gente vai falar mais adiante. Mas guardem essa informação aí da influência do individual no grupo, na equipe, tá ok? Então a gente falou de relações interpessoais, como as relações interpessoais elas estão dentro da segurança psicológica, praticamente é ela, é como as pessoas se relacionam, é como as pessoas vivem, interagem entre si, o quanto que eu me permito dentro desta equipe errar, acertar, comemorar, chorar, né? O quanto que eu permito, inclusive isso, assim, eu não tô bem, eu não tô legal, eu sinto que aqui eu posso ser um lugar que eu possa dividir com essas pessoas e trazer um pouco do meu choro, poder trazer um pouco da minha dor, porque eu sei que aqui vai ter um continente. Essas pessoas vão ser continente para mim, essa equipe vai ser um continente para mim. Eu, como líder, eu posso trazer algumas dificuldades, eu posso trazer algumas vulnerabilidades, porque eu tenho coragem de dividir isso com a minha equipe e eles vão conseguir, através do jeito como eles se relacionam e se permitem se relacionar, pensar junto comigo ou trazer algumas sugestões para que a gente possa pensar em soluções, em como eu vou sair dessa situação. Quantas empresas agora, nesse momento, estão passando novamente pela situação que a gente viveu o ano passado, entre fecho, abro, a própria insegurança, o próprio momento que nessa de medo, e isso trouxe na pesquisa a preocupação com a saúde sua e com a saúde da sua família, preocupação com as questões financeiras suas, particulares, né? Será que eu vou ficar nesse emprego? Será que a minha empresa não vai fechar? Lá no início da pandemia a gente não sabia se os empregos iam continuar, se a gente ia tirar férias, se os contratos iam ser suspensos, como as coisas iriam funcionar, até começar, né, a surgir algumas medidas, algumas soluções que as empresas e os governos começaram então a adotar. Então a gente está falando de reação, de como a gente vai reagir às situações todas que a gente está vivendo, o quanto que a gente vai se permitir viver isso dentro de uma equipe onde eu me sinto segura. Se eu não me sinto segura, vou matar no peito aquela dor, vou engolir o choro e vou reagir de uma maneira que talvez não seja a melhor, eu vou perder o rumo. Eu, como liderança, não posso perder o rumo, eu não posso me desestabilizar, porque isso traz insegurança para as pessoas, isso diz para as pessoas que eu não sei o que fazer. E realmente, muitas vezes, o líder não sabe o que fazer. E esse é o momento que ele então fecha a porta e ele vai refletir, ele vai pensar. Momento que ele abre a porta e vai dividir com a sua equipe o que ele pensou, o que ele acredita que pode ser a resolução de um problema e aquilo que ele quer ouvir da sua equipe. Ou ele pode não chegar a conclusão nenhuma e chamar a sua equipe e dizer: brainstorm, vamos fazer um toró de parpite aqui para a gente poder resolver esse problema, porque todos nós precisamos chegar a uma solução para o que está acontecendo. Vai depender da natureza, do que ele está vivendo, da natureza, se ele tem como dividir isso, ou ele realmente, como liderança, ele precisa bancar isso e trazer as coisas mais prontas para suas equipes. Então, o foco na discussão produtiva passa por aí, que é uma outra característica, um outro ponto da segurança psicológica. Passa por aí, passa por eu conseguir trazer para as pessoas as questões e elas serem produtivamente discutidas. Tanto eu como liderança, tanto eu como membro de uma equipe. Olha, não está encaixando, não encaixa. Talvez o desenho não tenha sido feito da melhor forma. Ah, mas fui eu que desenhei, eu vi tudo, eu medi, eu refiz, eu coloquei o software me trouxe,
um software confiável e tal. Vem cá, vamos ver juntos então. Vamos. Tu quer ajuda nisso porque não está encaixando. A peça não encaixou. Olha que espaço de aprendizado e de colaboração que surge a partir do momento que eu consigo ter uma relação com a minha equipe, com os membros da minha equipe, que eu posso dividir, discutir e que eu posso crescer com eles também, sem precisar estar me protegendo o tempo inteiro. Sem estar com medo de que eu vou levar uma carraspana, de ser magoado, de ser criticado negativamente, de virar chacota, de virar piada, o meme da vez. Tá? Então isso nos leva para organizações de aprendizado, as pessoas aprendem, elas não se sentem emborrecendo, talvez não seja a melhor palavra, mas foi a que me surgiu nesse momento. Eu já ouvi falar, uma vez uma pessoa disse para mim, eu não aguento mais trabalhar nessa empresa. Disse, mas o que houve? Eu estou ficando burra, não há discussões, não tem desafios, não tá bom, não tá bom. E eu gosto de aprender, e eu não estou me sentindo aprendendo aqui. Então, as empresas que trabalham com um foco no aprendizado não pode pensar só na questão do aprendizado formal, de contratar com capacitações, de grandes treinamentos, né, de contratar grandes MBAs. Tudo isso vale muito. É importante? Sim, é muito. Mas também é importante aquele aprendizado diário, aquele aprendizado do dia a dia, aquele aprendizado que nos coloca num outro lugar, que nos tira daqui e nos coloca para cá, que faz com que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente se desenvolva. Um último fator que eu quero trazer sobre segurança psicológica é a respeito da personalidade. Segurança psicológica não tem nada a ver com personalidade. As pessoas podem ser o que são dentro da sua equipe e que isso não tem a ver com segurança psicológica. Ela é extrovertida, ela é introvertida, não tem problema algum. Inclusive tem um livro muito bom chamado O Poder dos Quietos, vocês já devem ter ouvido falar, da Susan Cain, onde ela faz a distinção entre o que é extroversão, o que é introversão, e explica que introversão não é timidez. Timidez é uma coisa, introversão é outra coisa. As pessoas extrovertidas são as pessoas mais fazedoras, são as pessoas que vão e fazem e que pegam, colocam a mão na massa e que correm riscos também. As pessoas introvertidas são as pessoas mais quietas, são as pessoas mais analíticas, elas pensam, elas antes de falar, elas realizam, mas elas realizam no tempo delas, elas têm um timing para isso, e à medida que elas estão fazendo, elas estão analisando, então pode levar um pouco mais de tempo para realizar as coisas, mas elas realizam, e elas também participam de equipes onde a contribuição delas é muito importante, porque elas, com o poder analítico, elas conseguem trazer pontos de vista e conseguem trazer alguns entendimentos que às vezes as pessoas mais extrovertidas não viram, porque elas estão na execução, elas estão fazendo, elas estão mobilizando, elas estão se comunicando, elas estão indo ao cliente, elas estão fazendo interface, e muitas vezes com os dados trazidos pelas pessoas que estavam analisando, pelas pessoas que estavam com um perfil que tem um perfil mais introvertido e que vão trazer informações, dados. Então, o desafio da liderança é poder identificar as diversas personalidades que ele tem dentro da equipe e poder usar, então, os recursos dessas pessoas, então, os talentos que essas pessoas trazem. Se eu percebo que eu tenho alguém mais comunicativo, eu vou colocar essa pessoa numa área mais comercial. Ela não pode ficar em projetos? Pode, ela vai dar ritmo. Ela vai dar ritmo, ela vai estar puxando também
o próprio introvertido, que é uma pessoa que está na análise, que está vendo os dados, que está procurando alternativas, que está pesquisando, está falando com outras pessoas para buscar mais informações, está conversando com outras empresas, está conversando com outros especialistas, com universidades, com doutores na área, enfim, para buscar recursos de conhecimento, recursos de trabalho que possam contribuir. Então, cada um tem o seu papel dentro de uma equipe. Então, personalidade não define segurança psicológica, certo? Vamos começar a falar agora então sobre os fatores psicossociais de risco no trabalho. Os fatores psicossociais de risco, eles estão totalmente ligados à questão de segurança e saúde do trabalhador. Agora a gente está falando de uma questão mais individual. Até agora a gente falou de questões de grupo, interpessoais. Agora nós vamos começar a falar de uma questão mais intrapessoal, uma coisa mais pessoal. Quais são os fatores psicossociais de risco no trabalho? Aquilo que pode causar dano, aquilo que pode trazer doença. Então, por isso que quando a gente fala em risco, a gente está falando de exposição a algum dano que pode ser um dano psicopatológico também. Então, o foco, quando a gente olha para riscos, não é na sua manifestação, não é no sintoma, é na origem. Então, se um dos gestores lá me trouxe, né, como uma resposta que não conseguia administrar conflitos, é uma questão para ele difícil, que está tirando o sono dele, então isso pode ser visto como uma questão individual dele não está tendo um sentimento de autoeficácia a tal ponto que ele se sinta seguro para conseguir resolver os conflitos da sua equipe. Conflitos esses que podem ser, que são, na sua maioria das vezes, interpessoais, porque a equipe não consegue lidar com os conflitos que surgem a partir da tarefa. Quando a gente estuda conflito, a primeira coisa que a gente aprende é que, isso desde lá de 1960, nos primeiros estudos sobre conflito foi quando surgiram, que os conflitos relacionais, eles são desencadeados pelos conflitos de tarefa. Dentro da organização funciona desse jeito. Vamos pensar, quantas vezes eu não briguei ou alguém não discutiu com alguém, não entrou num conflito interpessoal por causa de uma tarefa que não tenha sido bem executada, por um erro de algum trabalho, que apareceu em algum trabalho, algum dado errado, algum processo que não deu certo, alguma entrega que não foi bem feita, algum atendimento que não foi bem realizado. Coisas que são relacionadas à tarefa podem desencadear e desencadeiam, na maioria das vezes, o conflito relacional. Então, isso é um fator de risco, o conflito é um fator de risco psicossocial no trabalho. Então, por isso que eu preciso tratar a origem. Nesse caso, eu vou olhar qual é a queixa, por que vocês estão discutindo? Por causa daquele trabalho que não foi entregue da maneira. Então, vamos lá arrumar o trabalho, porque o trabalho seja entregue da maneira como ele deve ser entregue. Então, ele está, por definição, e aí tem a agência europeia que nos traz uma definição de conflito, de fatores de risco, psicossociais de risco no trabalho, perdão. Ela traz assim, como aspectos do projeto do trabalho, olha aí a tarefa, da organização, e aí eu estou falando da organização da empresa, né, da instituição toda, e da gestão do trabalho, eu estou falando da liderança. Então eu estou falando de aspectos de liderança. Às vezes o líder também não se sente, ou não tem, ou não está pronto para enfrentar situações, para enfrentar desafios, que frente às suas equipes, frente às questões organizacionais, nunca esquecendo que o líder tem três coisas para aqui, três tarefas importantes.
Ele lidera pessoas, ele lidera negócios e ele lidera processos. Ele tem que dar conta dessas três vertentes, desses três motivos dele existir dentro de uma organização. Ele é um cara que está, é uma pessoa, desculpem, que está voltada para negócios, ele precisa fechar negócios, seja negociando internamente com outras áreas, seja com um cliente, seja com um fornecedor. Ele precisa estar atento aos processos, como os processos estão funcionando, como eles estão sendo desencadeados, se eles estão dando resultado, e ele precisa se preocupar, então, fazer a liderança das pessoas em todas as questões que a gente fala em gestão de pessoas, seja cuidando lá do clima organizacional, seja cuidando do quanto as pessoas estão se sentindo seguras psicologicamente no trabalho, seja no quanto que elas estão conseguindo performar, entregar bons resultados, elas estão sendo ótimas e eficazes nos seus desempenhos, né? Então, isso a gente está falando dos contextos sociais e ambientais que podem e que têm o potencial de trazer dano para a organização, e danos que são físicos, sociais e psicológicos, certo? Então, seguindo aqui, a gente vai encontrar as 6 dimensões dos fatores psicossociais de risco no trabalho. A primeira dimensão está falando de intensidade e tempo de trabalho. Então, às vezes, é muita carga de trabalho, assim, é muito intenso, é muito hard, eu tenho muita coisa para fazer em muito pouco tempo. Isso também estressa, isso tem danos físicos, sociais e psicológicos para o trabalhador. Uma outra dimensão são as exigências emocionais. Algumas vezes o trabalho traz exigências emocionais que talvez naquele momento eu não esteja disposto, eu não esteja pronto, eu não tenha condições para dispor. Por diversos motivos, motivos pessoais, motivos que vem da minha própria equipe. Esse aqui não é um ambiente seguro mesmo, então eu posso estar vivendo constrangimentos, eu posso ter uma carga de trabalho muito grande, eu posso estar desempenhando um papel que não é o papel que eu deveria estar desempenhando. Isso traz uma exigência emocional muito grande, e isso é um primeiro ponto que a gente pode pensar de convergência, de relação com segurança psicológica. Porque a partir do momento que eu percebo que há uma exigência muito grande, eu posso refletir isso no meu grupo. Lembra quando eu falei lá no início que, para vocês não esquecerem de pensar nas questões individuais, as questões individuais formam esse grupo também. Então, se eu me sinto muito exigido, eu posso entender que talvez o outro não esteja sendo exigido da mesma forma. E aí, então, eu não sinto aquele ambiente como um ambiente onde eu possa dividir as minhas coisas, onde eu possa trazer as minhas dificuldades, onde eu possa trazer as minhas dores. A má qualidade das relações sociais no trabalho tem a ver com isso, que é uma outra dimensão dos fatores psicossociais de risco no trabalho. O que acontece aqui? Eu posso entender que a qualidade das nossas relações não são boas. Elas têm uma carga emocional, de emoções negativas muito forte. E quando tem emoções negativas, fica realmente difícil de poder trabalhar, porque aquela pessoa não é crível para mim. Aquela pessoa não é uma pessoa que eu possa dividir as coisas. De novo, o papel da liderança é importante para poder identificar se isso existe. E aí a gente está falando de conflito relacional, porque essas relações de má qualidade podem ser desencadeadas também pela natureza da tarefa, por problemas na tarefa, inclusive. Os conflitos de valores também é outro fator que pode estar relacionado à segurança psicológica, porque os meus valores podem entrar em conflito
tanto com as pessoas quanto com a própria organização. Eles podem entrar em conflito, eu não me enxergo mais. Essa empresa aqui diz que é uma empresa que cuida do seu trabalhador, que as relações interpessoais são importantes, mas na prática a gente não vê isso acontecer. Então a questão dos valores, do conflito de valores, é uma dimensão também importante, porque se os valores dizem respeito a como a empresa trabalha, como ela cumpre a sua missão, o seu propósito, os seus valores, então isso também precisa estar bastante alinhado, porque a partir do momento que não tiver, isso pode trazer uma confusão grande para as pessoas. E isso é um fator, é uma dimensão que também se relaciona com a segurança psicológica. Uma última dimensão dos fatores psicossociais no trabalho é a insegurança na situação trabalho-emprego. Estão os riscos de greve, os riscos de demissão, os riscos da empresa fechar. Então, isso tem a ver com risco psicossocial e que podem trazer alguns danos patológicos então para as pessoas, físicos, sociais principalmente, assim, físicos quando atinge a saúde, começa dor de cabeça, hipertensão, começam todos os outros sintomas que podem acontecer, né? Então a gente não pode esquecer em termos de origem, tá? Os riscos psicossociais, os fatores psicossociais de risco no trabalho podem se originar de constrangimentos organizacionais. Tá? Aquilo que me coloca numa posição de ruim, onde eu, e aí então por isso também se relaciona com segurança psicológica, porque esse constrangimento organizacional ele pode ser individualizado, ele é meu, mas ele é um sentimento que vai que está me despertando emoções, é um fator, desculpe, não é um sentimento, o constrangimento é um fator, no sentido de fator, que está me provocando emoções negativas, emoções então que vão me fazer não sentir que aquele é um ambiente onde eu posso então me desenvolver, onde eu possa levar a cargo, onde eu possa levar os meus sonhos, os meus empreendimentos até o final. A outra questão também que origina os riscos é a questão da carga de trabalho, estresse ocupacional. Então, quanto mais as pessoas estressadas, maior é o risco que elas estão sentindo ou estão numa iminência de correr um risco em relação à sua saúde. Os conflitos de papel, os conflitos interpessoais. Agora, vamos pensar a questão do conflito é fadado. O conflito não vai deixar de acontecer. Ele é esperado. O diferencial é como isso vai ser resolvido, como vai ser lidado isso dentro da organização. Nós vamos olhar para ele ou a gente vai fazer que a gente não viu? Nenhum conflito, nenhum fator psicossocial de risco pode ser negligenciado. Eles precisam ser vistos, eles precisam ser tratados, porque eles são a origem, eles são a causa de coisas que estão acontecendo dentro da empresa. Então, eu percebo a minha equipe, ou alguém na minha equipe que não está no mesmo pique, perdeu a motivação, eu vou incentivar aquela pessoa, porque eu posso estar perdendo um bom colaborador aqui naquele momento, por não querer me envolver, por não querer me incomodar, não querer trazer as coisas à tona, porque eu posso estar botando a mão num vespeiro, eu posso estar puxando, só pode ser a ponta de um novelo que eu não estou disposto a puxar, porque eu não quero ver o tamanho desse novelo. Então a liderança não tem essa opção de negligenciar e de não estar disposta a ver o que está acontecendo. Por isso a presença é uma questão importante
na liderança. A presença ela é fundamental para que haja o entendimento do que está acontecendo com a sua equipe, o porquê que ela traz aquele comportamento, o porquê que ela manifesta aquele comportamento, o porquê que ela traz esse resultado ou porquê que ela não traz resultado algum. Então, o conflito é uma questão que precisa ser feita, ser resolvida, desculpem, que ele precisa ser olhado, certo? Então, uma coisa que é importante a gente entender, assim, o silêncio também é uma questão que é um fator psicossocial de risco no trabalho. Vamos tentar entender por que as pessoas se calam. E aí a gente começa a falar da voz pró-social. A voz pró-social, ela foi definida como um comportamento extra-papel. Então, além daquilo que eu deveria fazer. É porque o que me foi contratado para fazer? Para fazer a folha de pagamento todos os meses. Agora, eu participar, eu trazer ideias, eu contribuir, é extra papel, não está escrito lá no meu job description que eu tenho que contribuir, trazer e tal, né? Está dizendo que eu tenho as tarefas que eu tenho que fazer. É uma comunicação intencional do trabalhador a respeito de ideias, de sugestões, de preocupações, de informações, com a intenção de produzir melhorias e mudanças relacionadas ao seu trabalho. Então, ele tem uma função que é de baixo para cima, é bottom up, porque é o quanto que a pessoa, o indivíduo percebe, a equipe inclusive percebe que ela tem voz, que ela pode falar, que ela pode contribuir, e ela contribui, ela traz, ela se manifesta, ela verbaliza, ela fala, ela diz. Então, a gente pode entender a voz pró-social como uma questão que envolve uma iniciativa pessoal e não só o cumprimento de um papel descrito. Vai além. É aquela pessoa que tá andando no corredor, ela está correndo atrás de ti, ela está dizendo, mas olha só, olha isso aqui, vem, olha aqui, olha só o que eu estudei, o que eu vi lá no meu MBA, olha só o que eu vi, olha só o que eu me dei conta lá no meu coach, olha o que o meu mentor discutiu comigo, e eu tive essa ideia. Eu estava tomando banho e eu estava pensando e me veio então aquela ideia. Ele contribui, ele quer promover mudanças. E é isso que a gente fica o tempo inteiro ouvindo, e grandes pensadores e grandes pesquisadores trazem a necessidade da criatividade, da inovação. Então, como, de que forma nós não vamos dar espaço para uma voz, e uma voz que seja pró-social? Tá? A capacidade de intervir, de iniciar mudanças também está relacionado com esse falar, com essa voz. Ela é voltada para contribuições que vão melhorar o trabalho, as equipes e os modelos de gestão. Inclusive os modelos de gestão, porque o gestor vai poder ouvir, vai poder entender também como a sua gestão está sendo feita. São espaços de conversa, são espaços de feedback, são espaços onde é permitido pedidos serem feitos. E aí a gente pode usar um pouquinho lá da comunicação não violenta, onde a gente vai conversando até que o pedido seja feito. Tá? Ela se fundamenta no valor da lealdade e na comunicação autêntica. Então, isso mostra o quanto que a pessoa, quando ela traz ideias, ela quer compartilhar o que ela está pensando, o que ela está dizendo, ela tem uma lealdade muito grande. A gente pode chamar isso, inclusive, de comprometimento com a organização, mas o comprometimento afetivo. Não o calculativo nem o normativo, mas o comprometimento afetivo, que é o que traz sentimento de pertencimento, que traz a lealdade, que traz o amor à organização onde eu trabalho. E ela se associa também a fatores pessoais de proatividade. Então, não é isso, muitas vezes, o pessoal aí de seleção que está ouvindo, né, que está participando, não ouve muitas vezes que no perfil
que está sendo aberto, que a pessoa seja proativa, ótimo. Você contratou uma pessoa proativa, e a pessoa proativa ela não se cala. Porque à medida que a pessoa se cala, ela não tem voz, ela não consegue falar, é porque algo está acontecendo. Esse é o manifesto, o silêncio é o manifesto. E aí então eu preciso entender o porquê que esse silêncio está acontecendo. O que cala as pessoas dentro de uma organização? Pode ser questões pessoais que ela esteja passando, até assédio moral. Ela pode estar vivendo um momento de assédio moral, não está sendo passado trabalho para ela está sendo desacreditada, ela está sofrendo mobbing ou bullying, né? Sinônimos, a mesma coisa, um é norueguês, outro é em inglês. Mas ela pode estar sofrendo discriminação, né? Aquela inclusão lá do primeiro pilar do Timothy Clark da segurança não está sendo executada naquele momento, apenas pelo contrário, ela está percebendo uma exclusão do trabalho. Então aqui, de novo, o quanto que é importante a escuta ativa da liderança. Porque enquanto eu pratico a escuta ativa, é porque eu tenho alguém falando. Alguém fala comigo a partir do momento que eu escuto. Então a minha escuta ativa é no sentido de estar inteiro, de estar pronto para ouvir aquela outra pessoa. Porque se eu estou escutando, logicamente, como eu disse, tem alguém do outro lado que está falando. E o que facilita que a outra pessoa fale? Né? É a percepção de que há um suporte organizacional, que tem um ambiente propício para que eu possa falar, para que haja a minha escuta. Então o meu locus de controle passa a ser interno, ele não é externo, porque passa pela minha decisão, pela verificação de como eu percebo, de como eu me sinto, no ato de poder falar, de exercer a minha voz pró-social. Uma outra questão que também me coloca frente à fala é o sentimento de autoeficácia. O quanto que eu me percebo eficaz naquilo que eu faço, naquilo que eu realizo, e eu posso ter a autoconfiança necessária de trazer as minhas percepções sobre o meu trabalho, sobre o trabalho que é executado na empresa, sobre a forma como as coisas estão acontecendo e até mesmo questionar o status quo. Então, o sentimento de autoeficácia é um dos sentimentos bem importantes para que eu possa me sentir bem, eu possa sentir aquele ambiente como um ambiente que me dá o suporte necessário para que eu fale. Uma outra questão é eu estar identificado com a organização. Se eu me sinto identificado com a organização que eu trabalho, aquela organização faz sentido para mim, não só eu vou estar pronto para falar, exercer a minha voz pró-social, como eu vou ser uma pessoa também que vai estar comprometida com a organização e eu vou estar engajada no trabalho. Porque isso que eu estou falando, essa percepção de suporte organizacional, esse suporte organizacional, na verdade, é um recurso de trabalho. E esses outros fatores, que é o locus interno de controle, a autoeficácia, a identificação com a organização e os outros que eu vou mencionar a seguir, eles têm a ver com os recursos pessoais. Quando eu tenho, então, recursos de trabalho e quando eu tenho recursos pessoais à disposição, eu tenho engajamento no trabalho. Eu estou falando aqui do modelo de recursos e demandas de trabalho, que pode ser também um outro vídeo que a gente possa trabalhar mais lá na frente, se vocês tiverem desejo, é um tema que a gente pode trabalhar num outro vídeo, em algum outro momento de encontro nosso. Porque eles estão totalmente relacionados com engajamento no trabalho. Engajamento no trabalho tem uma correlação altíssima com alto desempenho. Eu não tendo recursos de trabalho já prejudica o meu engajamento no trabalho e isso pode me levar a baixo desempenho, pode me levar inclusive ao burnout. A gente não pode esquecer que os estudos de engajamento no trabalho surgiram a partir dos estudos sobre burnout. Foi a partir do estudo, do entendimento, então, da manifestação, né, da doença, né, daquilo que não era saúde no trabalho, que se chegou então àquilo que é saúde no trabalho, aquilo que não é doença, que é o engajamento no trabalho.
relacionando isso também com as demandas, que podem ser de obstáculo ou podem ser de desafios, também os recursos de trabalho e os recursos pessoais se relacionam com isso, e que também se relaciona com engajamento e se relaciona com alto desempenho. A abertura ao novo é um outro recurso pessoal. Quanto eu tenho maior abertura às coisas novas, maior é a minha vontade de participar, porque eu estou vendo um ambiente, estou vendo uma situação, eu estou vendo que está dando para fazer uma coisa diferente, né? E receber alguma coisa diferente também. Agora não se faz mais assim, legal, gostei desse jeito, vamos avaliar melhor, vamos ver como a gente pode trazer isso para nós e vamos trazer para a nossa rotina, para o nosso trabalho. A percepção de crescimento também é um outro recurso pessoal que me coloca na voz pró-social, que vai alimentar e diminuir os riscos, os psicossociais no trabalho, e podem também contribuir para o ambiente do grupo seja um ambiente propício para que eu me sinta seguro no trabalho. Então, a voz pró-social, ela também tem uma correlação positiva com segurança no trabalho, porque eu também estou falando aí de relacionamento bom com a chefia, com as lideranças. O bom relacionamento com a sua liderança é fundamental para que você se sinta livre, sinta autônomo para contribuir, para trazer as suas ideias, para trazer as suas manifestações, as suas emoções, as suas crenças, todos os seus esquemas mentais, possa realmente dividir aquilo que está pensando e até o que está sentindo em relação a todo o trabalho, a sua vida organizacional. A gente não falou ainda de confiança, vamos entrar agora nesse assunto. A confiança, ela tem uma relação direta, positiva com o desempenho. Quanto mais eu confio nas pessoas, na liderança, e eu confio na organização, maior será o meu desempenho. Consequentemente, esse desempenho tem uma correlação positiva com segurança psicológica, que vai então trazer o engajamento no trabalho e que vai trazer o comprometimento organizacional. Eu ainda não encontrei nenhum material, nenhuma pesquisa que correlacione segurança no trabalho com engajamento e comprometimento. Se alguém souber, vamos trocar. E se não tiver, vamos fazer. A gente tem, né, nós que trabalhamos com as empresas, a gente tem todas as condições de desenvolver uma pesquisa, mas uma pesquisa científica, uma coisa de padrão, assim, de fundamento, que a gente possa até publicar numa revista para que outras pessoas conheçam e outras pessoas possam ler a respeito disso. A produção científica se faz na prática também, não só dentro dos laboratórios, nas universidades. A gente não pode esquecer disso. A confiança, ela também tem um papel de mediadora entre o conflito de tarefa e o conflito das relacionais. Então, ela pode entrar como uma mediadora, ou seja, a partir do momento que eu vou aumentando a confiança entre as pessoas, eu vou arrumando, eu vou corrigindo as questões de tarefa e eu vou melhorando, eu vou qualificando as relações. Então, eu trabalhando a confiança entre as pessoas, ela pode entrar como uma mediadora entre esse conflito. Isso funciona muito bem em equipes que precisam de aprovação. Equipes que não precisam de aprovação, que têm um nível de maturidade maior, inclusive elas não chegam a entrar numa zona de conflito interpessoal grave, severa, ela entra em discussões, ela entra em ponderações, ela entra em trazer alguns confrontos sadios para discutir aquela tarefa, mas ela não precisa da segurança como uma mediadora, porque eles já está implícito na relação deles de que a possibilidade de trazer a sua voz, ela é possível para a gente ajeitar aquilo que na tarefa ainda precisa ser ajeitado, ainda precisa ser feito.
Então, a mediação do conflito, a mediação da confiança no conflito é para aquelas equipes que ainda não estão maduras num nível que elas consigam ter uma discussão que vai levar a termo algum ponto. A confiança, então, ela tem uma correlação positiva com fatores psicossociais de risco no trabalho, porque à medida que eu sinto que tem alguma questão que está trazendo constrangimento e aí com isso eu percebo como um risco, e isso é visto, isso é tratado, eu vou trabalhando a confiança, eu vou tendo um resgate da confiança no trabalho, nas pessoas, na organização onde eu estou. Então, a confiança, ela tem uma correlação positiva com essas variáveis que eu trouxe aqui. A questão só que eu levanto é a questão do desempenho em relação à confiança e à segurança psicológica. A confiança, ela vai provocar desempenho relacionado com segurança psicológica quando a gente estiver falando de conhecimento. Então, eu confio no conhecimento, na capacidade técnica, nas observações, nas análises, e isso me traz, então, segurança. Isso me dá segurança para tomar decisões, para contribuir, para seguir em frente, para poder trazer outras formas de pensar. Então, eu enxergo isso como algo positivo. Dessa forma, eu consigo trazer, então, a confiança como positiva em termos de desempenho, mas pensando nessa questão, na questão mais do conhecimento. Agora, o excesso de confiança, esse não é legal. Porque a partir do momento que eu tenho excesso de confiança, eu confio cegamente nas pessoas. E aí eu não me permito questionar a autoridade, eu não me permito contribuir, porque aquilo que está ali, eu sei que é aquilo que vai dar certo, eu sei que é aquilo que funciona. Então, na verdade, o que vai acontecer é que o excesso de confiança vai me trazer um comportamento de afastamento. E eu preciso identificar, então, na empresa o que me afasta e o que me aproxima. Quais são os fatores que me afastam? Quais são os fatores que me aproximam? Porque são esses fatores que me aproximam e que vão fazer com que eu cresça, com que eu amadureça, com que eu me desenvolva na organização que eu faço parte, certo? Então, já tomando o rumo para o final do nosso encontro aqui hoje, vamos falar então das correlações, que foi que eu disse que era um dos motivos da nossa videoaula, que ao longo do tempo eu fui fazendo algumas correlações, mas agora eu quero fechar com vocês o seguinte: os fatores psicossociais de risco no trabalho, eles podem diminuir os recursos pessoais. À medida que eu sinto individualmente que tá difícil, tá complicado, essa demanda é um obstáculo e eu não tenho recursos de trabalho para lidar com ela pode sim interferir no meu desempenho, no meu engajamento, pode interferir inclusive até lá no comprometimento organizacional. Então, se eu considero segurança psicológica como um recurso de trabalho, como ela é, então isso vai interferir na minha consciência sobre os meus recursos pessoais. Pode ser que eu não consiga me dar conta daquilo que eu tenho, que eu trago dentro de mim, todo o meu capital psicológico, a minha resiliência, a minha autoeficácia, o meu otimismo, a minha experiência, e incluindo a autoestima. A autoestima não é um capital psicológico, mas eu quero incluir a autoestima nesse sentido. Então, eu posso dizer que elas interferem. E se interferem de uma maneira negativa, aí a gente tem problemas. Eu posso não sentir esse ambiente como um ambiente seguro,
eu posso perceber e dar vazão para que os fatores psicossociais de risco cresçam, tomam uma proporção, e eu posso perder a confiança, e isso então pode me fazer repensar o meu papel dentro da organização. Então, essas duas variáveis, tanto segurança psicológica quanto fatores psicossociais de risco no trabalho, elas vão interferir no desempenho, e o diferencial vai ser como esses fenômenos vão sendo percebidos pelas pessoas e como esses fenômenos vão sendo tratados pelas lideranças. Então não esquece disso. O papel da liderança, ele é fundamental na segurança psicológica, na identificação dos fatores psicossociais de risco no trabalho, na possibilidade de trazer a voz pró-social também é um recurso de trabalho. Então eu falei para vocês aqui hoje de recursos de trabalho que vão estar, que podem ser encontrados como fenômenos ou variáveis que vão trazer um maior entendimento sobre os meus recursos pessoais, aquilo que eu tenho para colocar a serviço, né, e lidar com todas as situações, as adversidades e as felicidades da empresa, da organização e do meu trabalho. E esses recursos pessoais, eles estão sim relacionados a desempenho, estão sim relacionados. Então, a gente pode entender que tudo que a gente estuda sobre gestão de pessoas tem sim uma correlação. A gente pode estudar separado, mas se a gente juntar tudo, a gente vai encontrar tudo isso dentro da organização. E que campo vasto, que campo bonito e fértil de dados e de fenômenos que possam ser vistos e possam ser estudados e possam ser tratados para que as pessoas tragam a sua melhor contribuição para a organização. Esses são assuntos importantes, são assuntos que estão aí, a gente vem discutindo, mas infelizmente a gente chega ao final dessa videoaula. Até agora esse foi o máximo que eu consegui dar de conteúdo numa aula para vocês, tá? O nosso tempo está chegando no final e eu não preciso dizer para vocês o quanto foi bárbaro participar desse momento aqui com vocês e poder manter contato com vocês. E eu vou dizer agora de que jeito a gente pode manter esse contato através de aprendizados e de um crescimento juntos. Eu quero poder agora seguir um pouco adiante, trazendo para vocês que a gente pode se encontrar em outros espaços de capacitação, de cursos, de palestras, de programas de desenvolvimento de líderes, de equipes, para seguir conversando sobre isso ou sobre outras questões que vocês acharem importantes. Então, se você quer dar um passo além na nossa jornada, eu tenho como te ajudar. Vamos agendar um momento, vamos marcar uma hora para que a gente possa conversar e seguir conversando sobre essas coisas, sobre as questões que lhe tiram o sono, que as questões que te preocupam, coisas que possam estar relacionadas a esses assuntos que a gente tratou aqui ou outros assuntos. No que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar com processos de coaching executivo, promovendo então para os líderes um processo de autoconhecimento importante, onde ele vai desenvolver técnicas eficazes para lidar com situações dele, com a sua organização, com a sua equipe, vai colocar o gestor frente aos seus dilemas e vai promover então momento de reflexão para poder resolver esses dilemas. Uma outra ajuda que eu posso oferecer é a jornada de capacitação de líderes no modelo Lifelong Learning. Ele inicia com um momento de autoconhecimento, depois tem um momento de aprendizagem técnica e mentoria. Esse programa ele é específico para cada gestor e ele é definido melhor como um trabalho de desenvolvimento profissional. Ele tira o gestor de um lugar e leva o gestor para um outro lugar. E a partir então de pensar em capacitação e não em treinamento, a gente já consegue medir alguns resultados à medida que o programa, a jornada vai acontecendo. Eu também posso auxiliar através de programas de team coaching, onde a partir de um diagnóstico bem realizado com instrumentos
validados para o Brasil, instrumentos bem fidedignos, com validade testada e com análises fatoriais relevantes, se chega ao entendimento da questão levantada, a uma pergunta que está sendo desenvolvida, que está sendo feita naquele momento, e é então desenhada toda uma estratégia de trabalho com os times, com as lideranças. Tá? E a partir desse diagnóstico, então, a gente coloca as pessoas na mesma página, na mesma chave, dirimindo algumas questões e comportamentos em relação a si e em relação à organização. Uma outra ajuda que eu posso estar também oferecendo, um outro apoio, é o hub de pesquisa. Esse aqui é a minha menina dos olhos. Isso aqui eu adorei ter desenvolvido e ter proposto isso para algumas empresas. Eu estou falando de pesquisa, eu estou falando de pesquisas específicas. Então, você na sua empresa está trabalhando com alguma coisa específica, estou trabalhando em engajamento com a minha empresa. Então, vamos medir o engajamento, mas o engajamento mesmo, engajamento no trabalho. Vamos usar o engajamento para medir, as escalas de engajamento para medir, então, se o engajamento ele cresceu, se ele se desenvolveu na sua organização, na equipe que está sendo trabalhado. E isso é feito através de análises estatísticas robustas, fortes, que são feitas a partir de um survey que é enviado então para as equipes e que então é levantado e analisado todas as correlações que podem ser feitas. Essas pesquisas podem ser pesquisas de engajamento no trabalho, comprometimento com a organização, bem-estar no trabalho, até clima e cultura, né? Então, vários construtos da psicologia positiva. Inclusive, a gente pode correlacionar alguns construtos para que a gente conheça, então, o que está acontecendo e o que mais precisa ser e pode ser trabalhado dentro da organização. Esse tipo de trabalho ele pode dirimir qualquer dúvida a respeito de situações, de fenômenos, de questões, de informações e medir também o resultado daquilo que está sendo feito e está sendo investido na organização. Também a gente pode se encontrar através de palestras e workshops, que são momentos mais rápidos, mais curtos, mas que também nos propiciam um momento de conversa, um momento de interação e que ajuda a alinhar a comunicação e a cultura organizacional. Então, todas as ações que são contratadas, elas são brifadas antes, ela é feita especificamente para a tua empresa. Ela é singular, ela é única. Eu uso de ferramentas, eu uso de conhecimento, mas aquela ação, aquele problema está sendo resolvido, aquela dor está sendo resolvida com esse método que foi desenhado para a tua empresa, que foi feito para a tua empresa. Então não há uma massificação de ações e nem uma forçação de método, já que tudo é adaptado e é feito para a tua empresa. Então, tão logo o nosso acordo é fechado, a gente já marca o cronograma, a gente já inicia o trabalho para aproveitar o time da empresa, porque isso é importante, porque se aquela situação está acontecendo naquele momento, ela é tratada naquele momento, ela não se cria, ela não cresce, e aí ela pode ser mais facilmente resolvida. Para aquelas pessoas que me procurarem, a gente conversar e alguma proposta ser efetivada, ser feita, leva um bônus. Né? O que é esse bônus? Pode ser uma palestra, um workshop, uma degustação de coaching, de mentoring, que vai contribuir mais para alguma ação específica da empresa. E é mais um espaço, né, de multiplicação de conhecimentos e que pode atingir mais pessoas e também dar uma aliviada em custos. Pessoal, era isso então que eu tinha para trazer para vocês nessa videoaula. Vamos juntos nessa caminhada, rumo a esse desenvolvimento, a esse crescimento, né? Entrando em contato para a gente conversar, para a gente interagir mais. Estou deixando aqui os meus contatos, o site da Singular, o meu telefone WhatsApp, o meu e-mail,
e os meus endereços lá no LinkedIn e no Instagram também. Entre em contato, vamos conversar. Quero agradecer muito a vocês a disposição de estarem aqui, de acompanhar até o final essa videoaula, da gente estar juntos nesse momento. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar outras vezes, em outros momentos também. Muito obrigada!